E um dia, o que aconteceu? Uma amiga me chamou pra balada, eu fui. E lá, ela saiu com uma outra pessoa e me deixou sozinha naquela balada sem carona. E ali acabou a balada e não tinha como eu ir embora, não tinha ônibus, não tinha ninguém. Aí quem que veio na minha cabeça pra eu ligar? Pro meu pai. Aí eu disse assim, meu pai nessa época agora já era pastor, porque era a fase já, que eu já tinha um filho, né? E eu liguei pro meu pai de madrugada. Daí quando eu liguei pro meu pai de madrugada, eu falei assim, que eu vou falar pro meu pai? Que eu tô numa balada, eu menti pra ele. E ele vai vir me buscar com esse frio nessa balada, aquele frio que tava. Eu falei, nossa, olha só, minha mãe sempre falava pra mim que eu não tinha amiga nenhuma no mundo. E é verdade, foram todos embora e me deixaram. Quando eu liguei, o que eu ouço daquele homem? O que um pai ia falar pra uma filha de madrugada numa balada? Um pai normal ia falar, se vire, arruma um ônibus, se vire, não tem dinheiro, se vire, vem a pé. O meu pai me atende, eu falo, pai, aqui é a Silvana. Fala, minha filha, que bom que você ligou pro papai. Eu falo, pai, eu preciso da sua ajuda. Eu vim numa balada e minha amiga foi embora e me deixou aqui. Eu não tenho como ir embora, não tenho dinheiro pro ônibus, não sei o que fazer. E ele disse, aonde é? Eu falei assim, olha, pega essa estrada e o senhor vem por aqui. Ah, já sei. Pegou a moto, aquele frio, o senhor já, e foi me buscar. No que ele foi me buscar, você pensa que eu ouvi ele me xingar, brigar comigo? Oh, minha filha, que bom que você tá bem, me deu um abraço. E eu subi em cima daquela moto e fui. Ali, o meu pai já estava me ganhando de volta, pelas atitudes dele. E ali, chega fim de semana novamente, daquele episódio, tá a Silvana se preparando pro sertanejo, com a sua bota, com o seu cinturão na cintura, que eu era toda trajada country. É, rainha country. Você tava eu lá na balada novamente, com aquele parceiro dançando. E nesse sábado, minha mãe ia para uma vigília, ela e meu pai. E quando eles foram para essa vigília, Deus usou a minha mãe em revelação por 3 horas da manhã. E 3 horas da manhã eu estava no meio do salão rodopiando, dançando. E aí, o Espírito Santo mostra para minha mãe e ela entrega a revelação no meio daquela vigília e diz assim, irmãos, eu acabei de ter uma visão e o Espírito Santo está mandando eu falar. Nesta visão eu vejo um peixe e esse peixe eu vejo uma mão jogando um anzol. E quando essa mão joga esse anzol, esse peixe sai fisgado debaixo de uma pedra. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo fala para nós orarmos porque Deus quer dar um grande livramento. Encerrou ali, a minha mãe. Fui saber depois, né? Aí eu estou lá, naquela vigília, minha mãe, 3 horas da manhã, e eu estou lá dançando 3 horas da manhã e estou rodopiando lá. Porque numa parte da dança, ele me gira e me joga no ar e me pega. E ele já tinha tomado ali umas bebidinhas a mais. Ele vai dar um giro no ar para me jogar. Ele vai fazer uma graça que não faz parte da dança. Que ele joga no ar, ele vai dar um girinho para se mostrar ali pro povo, né? No que ele dá um girinho, missionária, eu caio de 1,5 metro de altura, porque ele me gira e eu caio de ponta cabeça no meio daquele salão. Eu caí no meio daquele chão, era um chão acimentado, assim, rústico. Eu caí no meio daquele chão e eu bato com a cabeça. Essa parte do meu cabelo, ela fica no chão. Quebrado, quebra meu cabelo ali no chão e ali eu fico. Mas eu estou acordada, estou vendo todo mundo que está à minha volta, tá girando tudo, mas eu estou vendo todo mundo normal. E ali vem um rapaz ambulatório, me pega e me leva. E eu falava assim pra ele, me leva logo, porque eu tô com vergonha de ficar nesse chão, me levanta daqui, porque meu braço tá formigando e eu não tô conseguindo levantar. E me leva pro ambulatório. Quando leva no ambulatório, ele começa a conversar comigo, eu falo que eu sei onde eu estou, que eu tô bem, mas ele fala assim pra mim, não, você só sai daqui se for de ambulância. Eu falei, não preciso de ambulância. Eu vi com um amigo meu e ele vai me levar. Eu vou até o hospital, porque eu tô com dor. Falei pra ele, tá doendo, meu braço direito tá formigando e minha cabeça tá doendo muito, mas eu estou bem, eu vou. E fui, aquele amigo me levou lá pro hospital, na Santa Casa. Aí ele falou assim, moça, se você tivesse noção qual grave foi o seu problema, você estaria preocupada. Você tem noção que você poderia estar paraplégica ou morta agora?
Essa trave que deu na sua coluna cervical era para te deixar numa cadeira de rodas. Olha, eu nunca vi uma coisa dessa, mas você nasceu de novo. Eu caí com 53, meu peso é 53, eu caí por cima do meu pescoço, um corpo de 53 quilos. A minha cabeça entortou quando eu caí no chão. Meu Deus. E eu não tinha essa noção. Ele falou, você perdeu o seu cabelo. Se você perdeu o cabelo a ponto de perder um pedaço do seu cabelo, porque ficou os tocos aqui, né? Ficou uns toquinhos, muito toquinho aqui. Ele falou, se você chegou a perder o seu cabelo, é porque foi grave o acidente. A forma do jeito que te trouxeram aqui não era pra você sair, era pra você sair de maca já de lá. Esse não é o procedimento dos primeiros socorros. Então ele teve que me dar uma aula antes de eu sair do consultório dele. Pra você entender o que tinha acontecido. Entendeu? Eu tava totalmente fora. E foi Deus, né? Foi Deus. 100% Foi Deus te guardando 100%. ali. E quando eu cheguei em casa na madrugada, eu cheguei com aquele colar. Aí quando eu tô chegando com aquele colar, eu tô acendendo as luzes assim do corredor, da garagem, eu falo assim pros meus pais, não se assuste. Aí quando eu acendi a luz assim, minha mãe acordou e viu. Ela olhou pro meu pai e falou assim, lembra bem daquela pedra? Do peixe? Olha aí o sinal. Deus falou com ela na hora. Aí eu falei, sério, mãe, a senhora estava orando por mim? Ela falou, estava orando por você. Então, passou-se ali 2 semanas do que havia acontecido comigo. Fui trabalhar, peguei o atestado médico, né? Aí, quando eu retorno a trabalhar a vida normal, naquela semana Deus já está trabalhando na minha vida. Aquela semana o Espírito Santo estava falando comigo, volte, volte. Olha a família que você tem, olha o pai que você tem. Começa a amar eles de verdade. Joga essa mágoa que você sente para fora, esquece de tudo, reconstrua a sua vida. Você tem um filho que precisa de você. E ali comecei a refletir melhor, mas naquelas 2 semanas ainda voltei lá com uma amiga. No que eu voltei lá já não era mais igual para mim. Eu comecei a sentir saudade da casa do pai. Eu comecei a sentir saudade da igreja. Eu comecei a sentir saudade das orações, da palavra. Eu comecei a sentir saudade do jejum, da oração da minha mãe. Eu comecei a sentir saudades do culto que eles faziam em casa quando eu saía na madrugada. Reuniam crentes que iam para o monte dentro do meu quarto, que eu chegava ao ponto de não ter lugar para me deitar no quarto, de tomados de crente, orando. Jesus traz a Silvana. Glória a Deus. E aquilo que eu via, eu odiava ver aquilo. Por que os crentes se intrometem tanto na vida da gente? Eu falava. Por que eles se intrometem na minha vida? É minha vida, eu dizia. Só que aquela Silvana daquela semana já não pensava mais assim. E um certo dia, meu pai não me convidou. Um domingo, à noite, ia ter o culto. À noite, eu lembro que aquele domingo era para eu ir, eu não consegui ir naquele domingo. E durante aquela semana, estava para eu pegar minha carta de habilitação, né? E eu peguei a minha habilitação e cheguei em casa para mostrar para o meu pai a conquista. E quando eu mostro a conquista para o meu pai, ele me dá um abraço grande, assim, apertado, e diz assim, parabéns, minha filha, você merece. Mesmo ainda afastado, não tinha ainda reconciliado. E obrigado, pai, isso aqui só faz parte de uma conquista, né? Logo vai ser minha faculdade, falei para ele, né? E tudo isso eu devo a vocês. Abracei e falei, devo a vocês por tudo, por ter me acolhido e cuidado de mim, né? E naquela semana, o Espírito Santo de Deus falou assim pro meu pai, você vai presentear uma missionária com um carro. Aí o meu pai falou assim, uma missionária? A missionária é minha esposa já tem carro, né? Ele falou assim, missionária? Aí o Espírito Santo falou assim, sim, a tua filha. Ela vai vir para a igreja e vai começar uma obra e vai precisar do carro para fazer muitas obras de Deus. Ajude ela a conquistar. Essa menina está... Eu pedalava de bicicleta, né? 20 anos eu pedalava em cima de uma bicicleta. Com aquela bicicleta eu conseguia guardar o transporte para me sustentar o meu filho no leite e na fralda quando eu era pequenininho. E consegui também guardar o dinheiro para me poder estudar.